Fique com a paz, com o bem e o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. Rádio Santa Cecília FM. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6 em ponto, boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação. Os caras já chegam zoando neste programa. Isso é um programa sério. Ai. WhatsApp 99797-1077. Acompanhe o nosso programa a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens do estúdio no Facebook, em facebook.com/santaportal. Na produção, a Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia. Tá com uma camisa hoje, parece de um clube da Alemanha. Se eu falar pra você, Roberto, que essa camisa tem mais de 15 anos. É mesmo? É que ela é grossa, hoje tava meio friozinho. Não, e mais de 15 ele acha que é nova. Pô, 15 anos? Não tenho esse problema de falar. Olhar, ver se não tem nenhum buraquinho de barata. Não tem, não. Só que ela era preta, né? É preta? Ela azul. Desbotada. Essa voz que você ouve ao fundo é de Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi, engenheiro civil, presidente da Prodesan. Bom, o Nicolau Obeide está usando uma blusa mais grossa, porque os dias estão mais frios nesse outono, que já apresenta uma amostra grátis do inverno que vem por aí. Elaine Brazão, como é que fica a previsão do tempo para amanhã? A previsão do tempo para amanhã é de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer. E à noite, poucas nuvens. Continua do mesmo jeito que vem todos esses dias. E vem frente fria aí a caminho, hein? Na virada de quarta para quinta-feira, nesta madrugada. Sim. Diz que o bicho vai pegar. E as temperaturas? Mínimas de 16, máximas de 24. Bom, eu vou ter que mudar o modo edredom para o modo cobertor, porque de manhã eu acordei com frio, estava gelado. A Ibovespa, o que deu de resultado hoje? Subiu 2,9% e fechou o dia 87.946 pontos. E o dólar? O dólar caiu 1,44% e encerrou o dia R$ 5,28. No CDL no ar, você fica sabendo que o governo de São Paulo anuncia o Plano São Paulo. A quarentena continua e haverá um plano de retomada consciente que vai depender da quantidade de casos e de leitos de UTI disponíveis. São 5 etapas definidas por cores. A Grande São Paulo e a Baixada Santista continuam na etapa vermelha, com restrições mais severas. Detran São Paulo permanece fechado. As unidades permanecem fechadas até o dia 31 de maio, pelo menos. No estado, quase todos os serviços do órgão podem ser solicitados e realizados pela internet. Roberto Jefferson, Luciano Hang e políticos aliados são alvos de operação contra fake news. Ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes e estão sendo executadas no Distrito Federal, além de Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Queda na movimentação de veículos nas estradas paulistas durante o mega feriado. Os dados são da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados de transporte no estado de São Paulo, a Artesp. Defesa Civil de Santos alerta para ressaca e ondas de até 3 metros. Segundo o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas, o NPH da Universidade de Santa Cecília, a passagem de uma frente fria pela região pode causar a agitação do mar
entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã. Navio Cap São Lourenço, carregado de containers, é impedido de operar no Porto de Santos. Um tripulante estrangeiro testou positivo para o novo coronavírus. Santistas com sintomas de Covid-19 podem procurar as policlínicas para testes. Se o paciente estiver a partir do 3º dia do início dos sintomas, devem procurar as unidades de referência dos seus endereços, onde passarão por triagem da equipe de enfermagem ou médica para avaliar a necessidade do exame diagnóstico. E tem muito mais. Nesta quarta-feira, 27 de maio de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Quarentena é prorrogada por mais 15 dias com flexibilização em algumas regiões do estado. Medida entra em vigor a partir do dia 1º de junho. Reaberturas só serão possíveis para municípios que tiverem disponibilidade de leitos de UTI e redução de um número de casos. Denominado Plano São Paulo, a proposta prevê 5 etapas. As regiões serão classificadas em fases por cor, de acordo com os critérios definidos pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Comitê de Contingência para o Coronavírus. Pelo plano, as flexibilizações serão possíveis para cidades que tiverem disponibilidade de leitos de UTI na rede pública e privada. Redução no número de casos da doença. Com manutenção do distanciamento social nos ambientes públicos. Uso obrigatório de máscaras. A cada 7 dias o plano será reavaliado, depois a cada 15 dias a região poderá se mover para fases menos restritivas. As fases poderão regredir conforme os indicadores sofram alterações. Bom, vamos falar o que interessa. Nicolau Obeide, na fase 1, vermelha, alerta máximo, funcionamento permitido somente aos serviços essenciais, está a Grande São Paulo e a Baixada Santista. Boa noite. Ainda está para definir Santos, né? Porque nós vamos falar aí às 18h30 com o Flávio Jordão. Ele vai entrar aí pelo Zoom e eu conversei com ele. Ficou de ver com o prefeito para o prefeito definir realmente quais serão as medidas para Santos. Porque o prefeito parece que não ia acompanhar plenamente o que o governador determinou. Então me parece que terá uma flexibilidade um pouco maior. Os prazos realmente, Roberto, pensando de um lado não tanto de medicina, mas o lado econômico realmente está insuportável. A situação é muito grave. Grave, é óbvio que não podemos comparar com uma vida, né? Mas é grave no sentido de economia, né? As pessoas estão já desesperadas, donos de lojas de shopping, principalmente, que não podem trabalhar, lojas de rua, porque assim, movimento totalmente parado, quem pode abrir também não compensa. Eu posso abrir, por exemplo, meu comércio, mas eu estou faturando menos de um terço do que o normal. Então, realmente é uma situação muito complicada. Eu acho que nós temos que preservar vidas, mas nós temos que ter um bom senso. Já que existe muita discussão em relação a esse assunto, a forma de contaminação. A contaminação, eu entendo que, eu não sou nenhum expert no assunto, mas eu entendo que é imprescindível. Todos nós vamos nos contaminar. Dificilmente não seremos contaminados. Agora, com o cuidado devido, eu acredito que essa curva fique mais linear possível, né? Que é essa a intenção dos governos da prefeitura, do governo do estado, para que não sobrecarregue os hospitais. Mas com o uso de máscaras, álcool gel, os cuidados que foi traçado até pela própria prefeitura com aquele plano branco, verde, amarelo e vermelho, com o uso de álcool gel, com o número de pessoas controlado. Você sabe que você vai para vários locais e você já está vendo isso, né? Distanciamento de 1 metro, em filas. As pessoas já estão se acostumando. Até porque ninguém quer pegar esse vírus. Lógico que não. E tem havido realmente um cuidado nesse sentido. Muito melhor do que o que está acontecendo hoje nos hipermercados, na feira livre, né? Nas filas de banco. Realmente isso é um absurdo. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Eu repito isso porque isso é o que realmente acontece. Nos hipermercados é todo mundo aglomerado. Então, esse é o problema. Ô, Fifi, esses números que estão na tela do seu celular são de agora?
Não, são de ontem. Ah, de ontem, tá. Então, quando chegar, Elaine, dá uma atualizada pra gente. A gente seguindo aqui nas fases, Elaine Brazão, tem a fase 2, que muitas cidades vão entrar nessa fase, porque tem essa doença sob controle, é a fase laranja. Controle e possibilidade de aberturas com restrições. Depois vem a fase 3, a amarela, abertura de um número maior de setores. A fase 4 é a verde, com abertura de um número maior de setores em relação à fase 3. A quinta fase é azul, normal controlado, todos os setores em funcionamento, mas mantendo medidas de distanciamento e higiene. Olha, o nosso ouvinte Reinaldo Arruda, Fifi, ele fala assim: não vai agora que vamos ter um relaxamento de quarentena, e isso é culpa de uma minoria de santistas que não levam a Covid a sério. É isso mesmo, Fifi? Boa noite. Olha, boa noite, Roberto, boa noite a todos. A gente precisa começar em vez de procurar culpado, encontrar solução, né? Então, a gente tem um problema de uma pandemia mundial que está matando muita gente, o contágio é muito grande e as cidades não estão preparadas, não é no Brasil, no mundo inteiro, as cidades não estão preparadas por um grande número de contágios. O que está se fazendo? Um distanciamento de forma que você consiga administrar os serviços de saúde. Mas todo mundo que é contagiado vai ser hospitalizado? Não, nem todo mundo. Mas os que tiverem necessidade de serem hospitalizados, eles têm que ter dignidade quando forem atendidos na rede hospitalar. Então, eu entendo que é um momento difícil, não é só o comércio que está sofrendo com isso. Os segmentos da economia, de uma forma geral, estão sofrendo com isso. O comércio sofre mais. Mas vamos supor que amanhã chegue e fale, está liberado o comércio, pode abrir todas as lojas. Você imagina que o movimento vai ser igual ao que era anteriormente? De forma alguma. Eu acho que vai demorar um bom tempo para que ele seja retomado. Aliás, o Nicolau pode falar melhor do que eu sobre isso. O movimento do comércio já não estava bom antes da pandemia. Então, eu entendo a situação de desespero, porque tem pessoas que aquela loja, aquele comércio é a única fonte de renda que eles têm. E eles ainda têm os encargos de tributos, ainda têm os encargos de salários, têm os encargos de aluguéis, de condomínios, quando dentro de shopping. Ainda hoje estava conversando com um amigo meu que mora no Sul. No Sul liberaram a abertura dos shoppings. Tem lojista que não quer. Em Brasília também. Por que não quer? Porque ele sabe que o movimento vai ser baixo, que ele não vai conseguir pagar, porque a hora que liberar a abertura do shopping, a administradora do shopping vai cobrar o aluguel, vai cobrar o condomínio, vai cobrar as taxas, as prefeituras vão cobrar as taxas. E o faturamento? E o faturamento não vai ser suficiente para aquele arco com isso tudo. Então tem que ter uma estratégia de maneira que essa retomada seja feita para que todos tenham um equilíbrio. Eu acho que a palavra, hoje de manhã ainda falei isso, a palavra sensata nesse momento é equilíbrio. Você compatibilizar saúde com economia. E é difícil, é fácil falar equilíbrio, mas é difícil compatibilizar isso nesse momento. Porque do momento que você preserva só a saúde, você deixa todo mundo em casa. Do momento que fica todo mundo em casa, você desestabiliza a economia. Então precisa ter um equilíbrio e precisa ter ações, às vezes, só para complementar, não é o caso do Nicolau, mas às vezes as pessoas ficam esperando a solução sempre do poder público. E elas contribuem zero, porque o cidadão que não está tendo a atenção de ter um comportamento adequado para não contaminar novos cidadãos da nossa cidade, ele está contribuindo para esse fechamento da economia. Então precisa ter uma conscientização, não precisa ter uma fiscalização constante da prefeitura. Por exemplo, por que fila de banco está aglomerando na rua? Porque o cidadão não tem a consciência que ele pode contaminar ou ser contaminado. Ele tem que manter o distanciamento, independente de ninguém é mais criança, independente de ter uma fiscalização ou não. Ele precisa, se ele for egoísta de não pensar no próximo, pense pelo menos nele. Ele mantenha a distância e não fique em cima do seu vizinho, do seu companheiro de fila, para não contaminar ninguém. É isso que a gente precisa começar a ter responsabilidade. O brasileiro é muito tutelado, ele gosta de uma tutela. Ele gosta de reclamar e ele não vê o erro que ele comete. Se acostumou, né? Ele precisa começar a ser um pouco mais proativo nas ações. Eu fui outro dia em um mercadinho perto de casa, estava cheio e tinha fila na rua. Eu fui no outro. Eu não entro nessa, não. A Ana Leão está aqui conosco, o Adalberto Velho, o Miro Ramires, o Luciano Abílio está dizendo aqui: boa noite, a quarentena está muito mal feita.
Muito desrespeito por parte da população, muito mal fiscalizado pelas prefeituras, deu no que deu. Quebrou a economia e não reduziu a curva de contágio. Nicolau, há quem defenda uma baita de uma quarentena, daquelas mesmo tipo lockdown, ou de tranca todo mundo em casa, fica 40 dias e depois volta ao normal. Sabe o que acontece? Eu vou dar até um exemplo de um amigo meu, não vou falar o nome dele. Ele não queria sair de casa, mas nem para pegar um papel, um documento que ele tinha que me dar. Tem um amigo que tá assim. Ele não queria sair de casa nem para entrar no elevador. Ana Mara Simões está assim. Nem para entrar no elevador. Aí eu pedi para ele me pegar um papel, um documento, não, tá no meu escritório e tal, tira outro, vai lá no cartório. Aí mandei a menina no cartório para tirar outro com R$250. Falei, você tá louco, você agenda e vai lá e pega, que eu não vou pagar de novo isso aí. Aí ele com o maior medo saiu e foi. Nisso o pai dele tem uma casa aqui perto da Serra, em Ribeirão Pires. Ficou lá, também estava totalmente isolado lá naquela casa. E o pai dele pegou coronavírus. Isoladíssimo. Isolado lá em Ribeirão Pires e pegou. Mas alguma coisa ele fez para pegar, né? E a mãe não pegou. E aí ele desceu, começou com febre, desceu. Do nada ele não vai pegar essa Aí ele desceu com febre, teve febre 1 dia, 2 dias, tomava remédio, melhorava, e a mãe não pegou. Como nós estamos comentando hoje também de uma outra pessoa que o marido pegou e a esposa não pegou. E aí ele mudou o conceito dele em relação a isso. Mudou de que forma? Mudou de uma forma de que ele percebeu que a contaminação ela ocorre com o contato, com a falta de higiene, no sentido de ter contato com locais onde outras pessoas estiveram, com a máscara, sem uso de máscara, porque é o gotígio, né? Que pode contaminar, e são as mucosas que contaminam, né? Porque as pessoas, elas ficam apavoradas, não chegue perto de mim, mas são os olhos, nariz e boca. Ouvido não, que aquele idiota daquele Mignon falou que morreu 1,5 milhão de pessoas e podia contaminar pelo ouvido. Mas o doutor Marcos Caseiro... O que contamina pelo ouvido são as M que essa turma fala, né? O doutor Marcos Caseiro aqui no programa, eu perguntei para ele... Eu estava presente também, todos nós falamos. Não, mas é que tem muita gente, né, que fala umas M's, né, o Roberto, que é impressionante, né? Então, esse foi um deles. Tá aqui, né? Esse Mignon é um idiota, né? Porque ele falou que ia morrer 1,5 milhão de pessoas. Né? Eu acho que um cara formador de opinião, falar uma imbecilidade dessa é impressionante. Nem no mundo inteiro vai morrer 1,5 milhão de pessoas. Então, o conceito da contaminação é que as pessoas têm que tomar cuidado, porque às vezes não adianta nada a pessoa ficar isolada em casa. Se às vezes uma bobagem de um contágio, de uma sacola que ela recebeu do entregador e ela não pega nessa sacola e o rapaz estava contaminado, ele é assintomático e estava transmitindo, mas não sente nada, não higienizou, pegou aquela sacola que vai ter que comer e aí coçou o olho, pôs o dedo na boca, alguma coisa, contaminou dentro de casa, sem sair de casa. Verdade. Então, as pessoas têm que ter a consciência de como é que funciona a contaminação. Você viu bem aqui, eu estou sem máscara. Quando nós entramos aqui, como não deu tempo, eu higienizei esse microfone. Verdade. Eu acho que é assim que tem que acontecer. Então, esses cuidados que eu estou tomando. Não sou perfeito, é óbvio que a gente acaba coçando os olhos, acaba pondo a mão na boca, mas eu tenho evitado, eu tenho me policiado o máximo possível. Quantas vezes uma pessoa em 1 hora põe o Dr. Marcos Caseiro falou que monitorou, né, aqui na faculdade, ele ficou filmando, 26 vezes a pessoa coça os olhos ou põe a mão na boca ou no nariz. A média, ele fez uma média, sem perceber, dentro de uma classe, em 50 minutos, que foi uma aula. Pior que é verdade. Olha, a cidade de São Paulo se enquadra na cor laranja do novo modelo de quarentena do estado. A definição permite a abertura de atividades imobiliárias com restrições, concessionárias, comércio e shopping center, todos esses com restrições. Os setores da economia que desejam a abertura devem apresentar planos com protocolos para a prefeitura e caberá à gestão municipal definir quem e quando poderá reabrir. Esse é o ponto. Se vai caber à gestão municipal, o nosso prefeito pode fazer uma flexibilização se ele achar que deve. Por isso que eu estou ansioso com a entrada 6h30, ele vai do nosso secretário de comunicação, Flávio Jordão, ele vai trazer essa notícia. Na qual ele vai trazer alguma coisa de diferente. Portanto, você que está ouvindo o CDL no ar, não mude de estação, fique por aqui, porque aqui você vai ter em primeira mão
Tem o WhatsApp com participação de ouvintes. Tem sim, o Fernando Ávila fala, boa noite, o problema é que muitos não respeitam. Aqui perto de casa tem no mínimo 50 marmanjos empinando pipa todo dia à tarde, tudo junto. No Marapé tem futebol rolando, fácil. E no Morro tem baile funk. Pô, tá, E demais. desafiando no Facebook a polícia, inclusive, a ir lá e parar com o baile funk. Olha, hoje durante a coletiva do governador de São Paulo foi anunciado o novo membro do Comitê de Contingência para o Coronavírus do Estado. Sabe quem é, Nicolau? O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo. Que era do Mandetta. Funcionário do Mandetta, fiel funcionário. O melhor retrospecto que eu já vi até hoje do Dória foi aquela do Tom Cavalcante, que eu acho que todos viram, que é hilário. Impagável. E aonde ele fala, não, porque eu sou Brasil, não, desculpe, o Estado, né? Porque ele já se sente presidente do Brasil. Não, você vê que toda a composição do secretariado Ele dele quer, ele já a quer, nível de ministério. Não é? Cada um que sai, é capaz dele, ele já chamou o Moro, né? Que o Moro não quis. O Moro, por enquanto, não. O João Gabardo destacou a relação direta entre o isolamento e achatamento da curva da doença. Durante seu pronunciamento, disse que as medidas tomadas de isolamento social evitaram o número de casos e de óbitos e que ele é muito menor do que se não tivéssemos tomado todas as medidas, disse João Gabardo. Ô, Fifi, você acredita nisso realmente, de fato? Era para estar a situação bem pior? Olha, eu não sei te falar. Eu acho interessante, porque nessa coletiva ele falou que ele preservou 65 mil vidas. 65 Caiu mil. um tijolo aqui atrás de mim. Um celular. Mas não é do estúdio. Não. Esses estão intactos. 65 mil vidas. Como é que ele faz essa conta? Eu realmente não consigo entender. Como é que ele consegue chegar à conclusão que ele conseguiu preservar 65 mil vidas? Que deve ter preservado, eu não tenho dúvidas. Eu não duvido disso, porque senão o mundo inteiro não teria adotado esse sistema de isolamento. Agora, se é o vertical, se é o horizontal, eu não tenho capacidade técnica para analisar. Eu acho que existem técnicos que têm mais experiência e mais informações do que eu para poder dar uma posição a respeito disso. Ô Roberto, deve ser horizontal, porque eu escutei a Dilma falando que as famílias são horizontais. E quando o cara tá morto também, né? Também, Tá então... na horizontal. Não, mas ontem eu escutei Osmar Terras, né? Ele é um cara contestador, é um médico, né? E ele é um infectologista, então ele é um cara... E teve uma discussão muito boa, eu vi na rádio, uma discussão muito boa, ele com o Evaldo Stanislau. Muito boa a discussão dos dois, cada um que bom, tem posicionamentos diferentes. Saiu briga, não? E ele falou uma coisa que conta, que nem isso que o Fifi falou, né? Que não sabe como chegou a esse número. Ele falou que matemática é bom para engenheiro, né? Porque medicina não tem lógica matemática, vírus não tem lógica matemática. Então, foi isso que ele disse, e eu concordo com ele, porque não tem muita lógica, né? E já tem gente falando em 4 variações do vírus. Não sei se você já ouviu falar isso, que tem um mais agressivo, tem um menos agressivo, então por isso que dá essa diferença de infecção, né, que as pessoas sofrem, gente com mais agressividade na infecção, gente com menos agressividade. Então, assim, muito não se sabe, né? Eu acredito que muitas coisas nós estamos aprendendo ainda e estamos tentando descobrir. Se tem uma coisa que essa doença já comprovou é que não existe lógica nenhuma, mas tem dados reais aqui, casos de 68% em 15 de março, houve uma queda para 22% no dia 25 de maio. Morte de 68% em 1 de abril para 26% em 25 de maio. Talvez por isso já um sinal, algum indício eles têm dos técnicos para começar a fazer essa flexibilização, mesmo que ainda cheio de prudência, cheio de cuidados e tal. Houve a abertura do shopping em Brasília hoje, diz que muita gente já foi lá para as compras ou para matar saudade, sei lá o quê. Eu acredito que muita gente vá mesmo no primeiro momento de abertura. Está represado, né? Principalmente numa cidade como Santos, eu acredito que haja uma movimentação muito grande, né? Nós vamos ter uma movimentação de pessoas, mas isso aí eu já tenho as minhas restrições. É isso que é onde está a diferença do que eu penso para o que acontece. Não é para ir todo mundo. Nem o 8, nem o 80. Eu sou favorável à abertura de shoppings que tem muitas portas, como o caso do Balneário, como o caso do Miramar,
como o caso do Miramar, não tem tanta, né? Porque o Miramar tem duas só, duas entradas, uma pela pela Euclides da Cunha e a outra pela Floriano Peixoto. Mas como o balneário tem 4 entradas, eu acho que deveria restringir a 2 no máximo, ou uma, e a pessoa dizer aonde ela vai, aonde você vai, que loja que você vai, qual é o seu intuito, né? Ah, não, eu só pretendo passear. Não está aberto para passeio. E num primeiro momento eu sou favorável assim mesmo. Tem gente que é contra, acha que tem que abrir totalmente. Não, eu acho que eu sou contra. Deixar o comerciante trabalhar de uma forma que direciona, eu vou na loja tal, eu vou em tal lugar, e um controle na entrada dessas pessoas. Com álcool gel, com máscara, não entrar sem máscara, etc. Você sabe que eu tenho tido problema na loja, eu até brinquei agora com o Fifi, de gente que entra na minha loja e a menina vai para pôr o álcool gel ou álcool na mão, de 70, eu tenho de 70 e tenho gel. E a pessoa fala, acabei de passar o álcool. Me desculpe, você tem que passar de novo. De novo, qual Mas problema? tem tido, é recorrente isso, sabe? Quanto mais máscara melhor, também para baixo, máscara para baixo. Pessoa assim, né, que porta-queixo, porta-orelha, né, tipo assim. Garganta. Garganta. E as pessoas falam, por favor. Então, assim, esse problema, esse trabalho, nós vamos ter realmente, né? Acho que vai ter. Mas eu acho que cabe ao lojista ter esse trabalho, para poder conseguir luva. Acabei de comprar uma caixa de luva, um absurdo. Eu tinha comprado uma caixa de luva a R$15, com 100 luvas, aquelas de plástico. Quanto está agora? R$35, a mais barata que eu encontrei. Então, assim. Mais que o dobro. Mas comprei uma caixa de luva, põe na loja. A menina, uma pessoa chega com o celular, a menina pega o celular com a luva. Passa o pano que tem álcool gel no celular, olha para ver o que tem. Cartão de crédito, as máquinas de cartão estão com filme, enrolada no filme, muitos lugares estão fazendo isso, e dá a máquina pro cliente colocar o cartão, aí a gente digita o valor, o cliente põe a senha, o cliente retira o cartão. Então são procedimentos que eu acho que não vai acontecer agora, numa situação de abertura. São procedimentos que vai acontecer pelo resto do ano. Até a vacina. Eu acho que são procedimentos que vão ter que dar continuidade. Não adianta a gente achar que vai, é só esse momento, abriu, daqui a pouco está no verde aí, banda verde, banda não sei o quê. Vamos parar com. Pode liberar tudo. Não. Vamos criar costume, criar maneiras de trabalho. Verdade. Olha, o nosso ouvinte Luciano está concordando com você, Nicolau. Ele disse que você tem razão. Ele viu uma reportagem que 60% dos nova-iorquinos se contaminaram através de um delivery mal higienizado. Olha que loucura. Marcelo Obeide está aqui cumprimentando a todos. Meu primo, Marcelo. E o Bacili mandou aqui uma mensagem. O Bacili sempre, o Luiz Fernando, manda mensagens enormes, mas eu vou ler. Ele me alertou antes, para eu ler antes. E hoje a gente acordou, toda manhã a gente acorda com uma novidade neste país. E hoje teve o inquérito das fake news, quebra de sigilo de investigados e bloqueio de perfis na internet. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira a quebra de sigilo fiscal e bancário de suspeitos de financiar grupos de disseminação de fake news e ataques a instituições nas redes sociais. São alvo dos pedidos de quebra de sigilo os empresários Edgar Gomes Corona, olha, Corona até no nome, Luciano Hang, o humorista Reinaldo Bianchi Júnior e o militar Wilson Rodrigues Lima. As informações demandadas pelo STF se referem ao período entre julho de 2018 e abril de 2020. Bom, então quer dizer que é antes das eleições. Moraes preside o inquérito do Supremo que apura ataques à corte. Nesta quarta, foi deflagrada a operação da Polícia Federal para cumprir mandatos judiciais contra empresários, blogueiros e parlamentares por suposta produção e disseminação de notícias falsas. Na decisão, Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, dos 17 investigados. 17? É o número do Bolsonaro. A medida, diz o ministro, é necessária para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Nicolau Obeide, existe o tal do gabinete do ódio? Bom, primeiro que eu acho um absurdo Alexandre de Moraes investigar, né? Ele sendo um juiz. Acho que não cabe ao juiz fazer isso. E isso é quase uma ditadura judicial, né? O Luciano da Havan,
O Hang? O Hang, poxa, o cara é empresário, ele tem se exposto, ele se expôs na campanha, ele gravou vários vídeos, ele mesmo falando, ele mesmo criticando, ele não escondeu a cara em momento nenhum, ele não falou nenhuma besteira. Eu entendo de fake news da internet, são as mentiras que são propagadas na internet. Esses dias saiu um fake news, até um amigo meu mandou para mim, perguntando, é fake news ou é verdade? Esse amigo meu é jornalista, ele mandou para mim que o Flávio Bolsonaro que o Carlos Bolsonaro tinha sido pego no Fraga passando mensagem de fake news. E o site, no final, ele tinha assinatura da UOL, né? Então era fake, né? Aí eu já logo entrei, é fato ou fake, né? Que você tem e já verifiquei. Então, assim, é um absurdo. Então, ele faria contra ele mesmo? Talvez uma montagem. Ele faria contra ele mesmo? São duas mentiras. Uma que o Carlos não tem esse envolvimento e outra que não seria notícia do UOL, que o UOL não faz isso. Não, mas suspeitam, né? Vim falando que o Carlos Bolsonaro aqui faz. Ou seja, o objetivo é um só, né? Eles querem chegar numa pessoa só, né? Onde que é o Bolsonaro, aonde querem chegar. Ontem eu vi um absurdo na televisão, eu até comentei, né, com você, né, Fih, a respeito de começar a falar do Witzel. Aí falaram do Witzel xingando o Flávio Bolsonaro, dizendo que ele estava envolvido. Daí a pouco começaram a falar do Flávio Bolsonaro nas rachadinhas, que eu acho que ele fazia rachadinha mesmo. Essa história da rachadinha não é mentira, porque todos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem 35 envolvidos, né, nas rachadinhas. E posterior ao Flávio Bolsonaro, já ligaram o nome que o Bolsonaro quis interferir na polícia na federal por causa do filho dele. Ou seja, deram uma volta, e ainda falei para minha mulher, falei, caramba, ó, deram uma volta, começaram pelo Witzel para chegar no Bolsonaro, porque o final, qualquer dia o William Bonner não vai falar mais boa noite, ele vai falar Bolsonaro em vez de boa noite, porque não. Aí ele deu uma entrevista no Bial esses dias falando que ele está sendo odiado, que ele está sendo xingado. Caramba, veja bem, é opinativo. Eu sou a favor da mídia, eu tenho uma formação de comunicação, eu gosto de mídia, eu gosto de rádio, mas opinativo, eu posso dar minha opinião, o Fifi pode dar a opinião dele, como o Flávio vai poder dar a opinião dele, porque é um programa nesse sentido. Sim. Você não pode dar opinião. Não, você é o âncora do programa. Eu não dou opinião. Como eu acho que o Jornal Nacional, ele também é a mesma coisa. Você tem que trazer a notícia, dar a notícia e não opinar. Aquela Renata, como é que é o nome dela? Renata? Vasconcelos. Poxa, ontem ela deu uma opinião no final do jornal. Então ela, né, como outros também fazem isso. Eu estou falando mais de Jornal Nacional porque é um jornal de maior repercussão. E eu tenho conversado com vários amigos que falam que já nem vem mais Jornal Nacional. Você acha que é possível isso? Então, o que acontece? Vamos dar notícias, somente a notícia. Não precisa dar opinião em relação à notícia. Quando você dá opinião, você é tendencioso. Aliás, eu vou deixar bem claro o meu papel aqui. Eu sou um apresentador do programa. Então, eu trago os assuntos. Você é o âncora. E vocês comentam. O dia que eu quiser mudar de papel, eu vou pro lado de lá. Exatamente. O nosso amigo mandou aqui a mensagem, eu já li, não tem problema nenhum. É o Luiz Fernando Bacilli. Ele diz assim, talvez você não possa ler no ar, mas aqui no Brasil, vamos pagar uma conta muito alta por não termos um presidente da República e, no caso de São Paulo, um governador vaidoso e em plena campanha eleitoral para 2022. Citando os dados de ontem de Santos, 3.066 casos e 120 óbitos e uma população de 450 mil habitantes, daria para abrir alguma coisa para salvar a cidade e liberar o calçadão para os esportes. É a opinião do Luiz Fernando Bacilli. Eu não vejo nada de grave na mensagem dele aqui. Parabéns, presidente Nicolau, pela assertividade das suas colocações. Nessa edição de quarta do CDL no ar é o Leandro Figueiredo, o Marcelo Obeide, parabéns, Nicolau e convidados. As lives que não tenho visto são ótimas. A Marley Pierrutini dando boa noite. O Luciano diz: o carioca vota bem pra caramba.
vai ser o 5º governador preso por lá. Eu recebi uma meme que é penta. O Galvão Bueno gritando, é penta. Rapaz, mas é mesmo, hein, Luciano? Os caras não acertam uma. O Edilson Rossi, para o Fifi, Nicolau tá legal, recebem da prefeitura, fecha tudo, esse Dória é um safado. Não entendi aqui, a mensagem está muito truncada. Para o Fifi, Nicolau tá legal, recebem da prefeitura. Eu para recebo o Fifi, da prefeitura. E para o Nicolau tá tudo bem, porque vocês recebem da prefeitura, tá dizendo o Edilson Rossi. Eu quero saber onde é que eu passo para receber. Edilson, deixa eu só te falar uma coisa. Eu recebo da prefeitura, mas eu trabalho. E eu trabalho, o meu trabalho, a empresa que eu represento, que é a Prodesan, é um trabalho essencial. Nós limpamos todas as unidades de saúde da Prefeitura de Santos. Temos mais de 350 funcionários trabalhando. Só na empresa, na Prodesan, nós tivemos 30 casos de Covid. Nossos funcionários se expõem diariamente para dar tranquilidade para você e para toda a população de Santos. Inclusive, a gente tem em destaque aqui, Fifi, uma notícia da Prodesan que promoveu a limpeza de galerias. A gente sabe que esse trabalho subterrâneo não é para qualquer um, e também político não gosta muito de fazer porque não dá voto, não aparece, né? O trabalho vem sendo executado desde o comecinho do ano, já atingiu a marca de 102 quilômetros de extensão entre ramais, galerias e canaletas. O resultado dessa operação de limpeza é de 2.421 toneladas de sedimentos como lama e areia do sistema de drenagem de todo o município. A ação visa contribuir para o escoamento de águas pluviais e evitar alagamentos. A drenagem pluvial urbana é realizada em postos de visita, boca de lobo, caixas de captação e caixas de sopé. O trabalho é feito diariamente pela Prodesan, sob supervisão da Secretaria de Serviços Públicos, a SESERP. São 56 funcionários divididos em 4 equipes que executam os serviços com auxílio de 2 caminhões hidrojato para limpeza de rede com alta pressão e 4 caminhões basculantes para o carregamento do material retirado. Até agora, os bairros contemplados com esses serviços foram o Marapé, Jabaquara, Gonzaga, Pompeia, José Menino, Boqueirão, Encruzilhada, Castelo, Centro e Valongo. Eu vi esse serviço lá no Marapé, vem caminhões, vem trator, a galera tá lá presente todo dia trabalhando. Isso é para evitar enchentes? Isso é necessário, Roberto, porque a cidade é uma cidade litorânea, tem um acúmulo muito grande de sedimento, principalmente areia, na região da Orla. Por exemplo, você falou no início do programa, a Tábua de Maré, e a gente vai ter uma ressaca agora, do dia de hoje. Verdade, né? Está previsto. Isso, né? Vai assorear toda a tubulação de galeria de águas pluviais da região da Orla da Praia. Então é uma coisa que é feita constantemente, ela não para nunca. E é um trabalho também desenvolvido diariamente. Como a Operação Tapa Buraco é desenvolvida diariamente, como a reforma da rodoviária, a reforma do Colégio Santista, a construção da Escola de Caruara, diariamente o pessoal está trabalhando. Então é um trabalho que demanda sacrifício, porque você coloca as pessoas para trabalharem num momento que nem esse, é uma coisa extremamente complexa, tem que ter um distanciamento, tem que ter um cuidado, mas eles desempenham suas funções diariamente para manter a tranquilidade da população de Santos. 6h37, daqui a pouco a gente está na expectativa de conversar com o Flávio Jordão, secretário de Comunicação de Santos, para saber o que vai decidir a Prefeitura de Santos, já que o governo do estado de São Paulo já disse, Baixada Santista, grandes cidades da Grande São Paulo, que ficam em torno da cidade de São Paulo, continuam na etapa vermelha, etapa essa onde só os serviços essenciais são liberados. Vamos fazer, tá tentando conectar aí, Elaine Brazão? Sim, sim. No Zoom. Chegou o boletim. Tem um boletim aí? Tem. Vamos lá? Dá informação fresquinha para o nosso ouvinte. Então, Fifi. Santos hoje, 3.170 casos confirmados, 137 óbitos confirmados, 396 casos suspeitos, 201 internações, sendo 77 em UTI e 2.445 pacientes recuperados da Covid-19. Foram realizados 17.654 testes rápidos e 5.509 testes de PCR no município de Santos. A gente também tem ampliado também o serviço de testagem, né? Aqui na Unisanta também está sendo realizado esse serviço com a célula máter, e tem o da Santa Casa, tem o da Prefeitura,
tem agora nas policlínicas. Então, à medida que a gente também vai conhecendo os números de casos, a gente pode ter um número mais aproximado do registro dessa terrível doença. Antes a gente não tinha tanta informação assim. E aí você consegue ter um parâmetro do fator multiplicador de casos oficiais por casos supostos. Por exemplo, no primeiro teste que foi feito na Baixada Santista, 2.500 testes, o fator multiplicador de Santos era 13. Então, por exemplo, se você tinha um caso oficial, significava que a tendência é que você tivesse 13 casos realmente no município. Então, no dia de ontem, se não me engano, eles fizeram já o terceiro teste desses. Eles estão fazendo a cada 15 dias, isso deve estar sendo divulgado ainda nesta semana, o que ocorreu com esses testes realizados na Baixada Santista. Bom, vamos para o comercial. Daqui a pouco a gente tenta falar com o Flávio Jordão, então, para ver se tem novidade aí em relação à flexibilização na nossa região. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está no CDL no ar. 6h41, a Slex.com ao seu lado para você não ficar sem as facilidades da tecnologia. Se precisar de assistência técnica para o seu celular, computador, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente. Slex.com 981 40 5595. Criamos um serviço especial para atender você. WhatsApp 981 40 5595 e ainda games, acessórios e periféricos de informática. Se preferir, atendimento com hora agendada pelo WhatsApp 981 40 5595. Slex.com. Para você não parar, conte com a gente. Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição de hoje do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. A crise econômica causada pela pandemia nos clubes de futebol também já pode ser sentida. Muitas instituições, muitas agremiações sem conseguir arcar com os compromissos, né? O pagamento principalmente de salários de atletas e de integrantes do clube, de funcionários, né? Estas dificuldades são vistas a cada dia de forma mais evidente. E no Corinthians, a notícia de hoje é que a diretoria determinou que todos os setores do clube façam cortes, ou seja, funcionários vão ser mandados embora, o que provavelmente não vai acontecer no time principal de futebol por conta da questão de rescisão de contrato destes atletas. O clube teria que pagar muito dinheiro, mas em relação a funcionários e até mesmo a categorias de base,
o corte será muito grande. Falo de categorias de base porque muito provavelmente também não teremos competições este ano de 2020 de sub-20, sub-17, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Ou seja, atletas podem ser dispensados e também integrantes das comissões técnicas. Problema no Corinthians e problemas também em outros clubes, né? Principalmente os pequenos que estão aguardando aí a retomada das competições no Campeonato Paulista, por exemplo, para saber se vão ter que recontratar jogadores ou não para quando a bola for rolar novamente, quando houver esta definição. Portanto, problemas crescendo em todos os clubes, não só aqui no Santos, né? A gente fala muito da situação do Santos, mas todos têm enfrentado grandes dificuldades neste momento. Tá certo, Roberto? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente pro ouvinte da Santa Cecília FM. Grande Alex. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797-1077. CDL no ar. Elaine Brazão, tem ouvinte participando pelo WhatsApp. Tem sim, o Marcos Gremista. Fala, Marcos. Olá, meus amigos. Boa noite para todos. Marcos falando. Michele está aqui acompanhando aqui na audiência. Cara, eu vi agora essas novas leis aí do governador. Acabei de vir no mercado aqui do meu bairro, perto do VLT aqui do Canal 1. Cara, o mercado tá lotado. Lotado de gente, senhor, senhora, criança, adulto. Eu não consigo entender como é que pode o mercado lotado esbarrando no outro e o shopping fechado. Desculpa, mas eu não consigo entender. Tá bom? Pergunta pro Nicolau aí, o mito. Um abraço. Como é que é, Nicolau, o mito? Ô, Nicolau, o mito, diga para mim, é supermercado. Bom, mercado cheio não pode, não tem que ter um controle na porta? Tem que ter um controle de pessoas, tem, alguns mercados tem, o pessoal passando álcool gel nos carrinhos, né, e nas mãos das pessoas que estão entrando. Mas a quantidade, gente, né, você esbarra em pessoas, produtos. Tem um filminho que eu até recebi pela internet, até passei nos grupos, muito interessante, né? As pessoas, uma pessoa que estava contaminada, coçando os olhos, aí ela pegou numa maçã, aí ficou escolhendo, ela colocou de volta, aquela maçã já estava contaminada, veio outra pessoa, pegou aquela maçã, colocou no carrinho, aí aquele carrinho já contaminou. Então, ou seja, a contaminação, as pessoas têm que entender, mais uma vez, que é pelo gotígio, né? É pela mucosa e pelos gotígios das pessoas, tanto que o exame é feito com cotonete na boca. Pô, e pega saliva. lá na Não, goela. mas é para pegar saliva. Mas vamos ver aí o Flávio Jordão, que ele está entrando aí, ó. Tá Antes aí. do Flávio, deixa eu falar aqui do festival Ele de tá caldos. bonito de barba, o Flávio, Flávio tá de vendo? barba? Tá, bonitão ele, ó. Eu não consigo ver que o computador tá virado de costas. Festival de caldos e sopas. Com esse frio, pô, vai bem, obrigado. Olha, caldo verde com batata, caldo verde com mandioca, creme de abóbora com gengibre, com gorgonzola, creme de palmito, mandioquinha, creme de ervilha com bacon. Eu acho que eu ia pedir esse, creme de ervilha com bacon. Bem light, né? Nossa, bem gostoso, bem gorduroso, bem pesado. Olha, tem muita coisa legal, sopa de frango, legumes, grão de bico, tudo isso. E eu sei quem faz, é o Fogo de Minas, maravilhoso. Consulte as opções, você pode ir pelo WhatsApp, 99607-7369 ou 98161-4047. Quem não pegou, manda pra gente aqui que a gente... É Festival de Caldos e Sopas. Monte seu kit de sopas para a semana e levamos até você. Esse friozinho, né, Roberto? Vai uma sopinha, né? Eu já falei, até mandei aqui de volta aqui pra Paula dizendo que eu vou... Vai bem demais. Que eu vou encomendar. Se ele tá com pressa, que a notícia é boa. Boa noite, Flávio Jordão. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Nicolau, Elaine? Desculpa o atraso aqui para entrar na rádio hoje. Estou em reunião aqui, estou trabalhando junto com o prefeito aí para a gente reverter essa bandeira aí que foi colocada aí a cidade de Santos hoje na apresentação do governador. Estamos conversando ali com eles, né? Estamos dialogando, apresentando números, justamente para provar que a nossa condição está bem melhor do que aquela que aparece lá no estado, que é a bandeira vermelha, que diz que a gente não pode abrir nada, que a gente tem que continuar só com serviços essenciais.
E esse é a nossa briga. Estamos aqui conversando, dialogando e mostrando os dados. Os critérios a gente não discute, os critérios estão certos, é o número de leitos, é o número de óbitos, é o número de casos confirmados, isso aí está tudo dentro. São 5 critérios que eles definiram, mas os dados estão errados. A gente está mostrando para eles, e aí os 9 prefeitos estão de comum acordo para que a gente possa rever essa bandeira e mudar para que a gente possa realmente flexibilizar. Também com critério, com cuidados, obviamente, não dá para querer dizer que aqui não está acontecendo absolutamente nada, tem uma evolução, mas nós não estamos nessa condição que o Estado colocou a gente. Bom, caso vocês consigam comprovar isso, porque existe dentro desse estudo que foi feito pelo governo de São Paulo, e eu fiquei debruçado nele a tarde inteira, os setores da economia que desejam a reabertura devem apresentar planos com protocolos para a prefeitura, caberá à gestão municipal definir quem e quando poderá reabrir, ou seja, eles dão também essa oportunidade para empresários. Mas o que vocês estão contestando é essa bandeira vermelha. Na verdade, vocês já deveriam estar na bandeira laranja, e a bandeira laranja permite a flexibilização de muitos comércios. É claro que a gente fala assim, muitos comércios, abriu, não, tem uma série de restrições, de cuidados, não é se abriu a porteira e vai todo mundo, é isso, Flávio? Exatamente, Roberto, e o Estado está bem flexível com relação a isso também, eles estão ouvindo nossos pleitos, eles deram agora uma devolutiva que eles vão estudar os dados apresentados por Santos, né, e na verdade pelo CONDESB, pelos 9 municípios, e eles vão estudar para trazer de volta aí a condição que nós estaremos daqui a pouco, porque os dados dele dizem uma coisa, o nosso diz outra, e a gente obviamente tem a realidade dos números locais aqui, e são números objetivos também, não tem números de óbitos, números de casos confirmados, e esse critério que eles adotaram, você pega os 7 últimos dias e você compara com os outros 7 anteriores. Então, os últimos 14 dias se divide em 2 grupos de 7, e você compara os 2 números. E aí, se tiver um número acima de 2 pontos, por exemplo, você tem problemas, você fica na bandeira vermelha, por exemplo, que não é o caso de Santos. E todos os dados foram feitos aqui, nós fizemos aqui vários exercícios com os prefeitos, vimos que nossos dados estavam corretos, e é isso que a gente está pleiteando, para que a gente possa realmente, dentro dessa flexibilização, que ainda é tímida, né? O primeiro momento ali, a bandeira laranja, ela é uma flexibilização tímida, mas já é um avanço, já é uma expectativa importante para os nossos comerciantes. E é isso que nós estamos trabalhando, lutando aqui, e tenho certeza que o Estado vai se sensibilizar, vai olhar, vai perceber que os dados estavam errados e vão colocar. Porque não tem sentido, né? A gente analisou isso e começou a se debruçar mais ainda quando a gente viu que São Paulo, capital, está na laranja. Como é que Santos, Registro, ou seja, pode estar numa bandeira vermelha, sendo que a capital, que é o epicentro do coronavírus, é o epicentro de tudo aquilo que está acontecendo no país, né? O maior número de pessoas contaminadas e pessoas mortas é em São Paulo, e eles estarem na bandeira laranja e a gente aqui está na bandeira vermelha. Não, eu confesso que eu também estranhei. Quando eu peguei a notícia, a cidade de São Paulo já vai para a fase 2, a fase laranja, que é o controle e possibilidade de aberturas com restrições. A cidade de São Paulo, a gente sabe que também a coisa não está muito fácil lá. Vocês estão conversando com quem? Com o centro de contingenciamento do coronavírus, com os secretários de saúde, com o secretário de desenvolvimento, com quem está sendo essa conversa, quem está negociando com eles diretamente? É a equipe de vocês, o prefeito? O prefeito está numa reunião junto com o CONDESB, né? Tá os 9 prefeitos, aí a Patrícia Ellen, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, está à frente dessa parte econômica, e o Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, que é quem está cuidando dos municípios, está fazendo essa interlocução com o Centro de Contingenciamento do Estado com relação ao coronavírus. Ele é que vai intermediar essa conversa, e aí é tudo baseado na ciência. Ninguém aqui está discutindo politicamente, nem a gente, nem eles. Eles estão pegando os dados, os números, fechando esses números e encaminhando para o setor competente para olhar os números. E aí não tem, é ciência exata, é número. Ou dá ou não dá. E aí os nossos números estão dando certo, está dando para ficar na bandeira laranja, e os deles estão apontando que a gente está na bandeira vermelha. Eles vão checar esse número, o que tiver que está certo ali, de repente eles estão com algum número errado, a gente tem certeza que estamos com os números certos, e vamos esperar aqui a devolutiva deles, que vai ser às 19h30.
mas está sendo conversado com a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, e com o Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, que faz essa interlocução com os prefeitos do estado de São Paulo. Ô Flávio, um dos quesitos é a ocupação de leitos hospitalares, as UTIs que você tem que ter uma certa folga. As UTIs do SUS estão na faixa de 60 e poucos %. A rede privada, particular, 80 e poucos %. Na média 73. 73? O Fifi está me ajudando aqui. 73 a privada. Não, a média. A média é 73. Então, 60 e poucos do SUS. E com esses números, já não poderia estar na fase laranja, eu acredito? Daria. Primeiro, cumprimentar o Fifi, também não sabia que o Fifi estava aí na mesa, pensei que já tivesse saído também. Grande abraço, Fifi. E, na verdade, na bandeira vermelha, são acima de 80%. Abaixo de 80%, você estaria na bandeira laranja. E é isso que nós estamos pleiteando. Nós não estamos acima de 80%, nem juntando o privado com o público, né, e nem se fosse só o público, a gente não estaria nesses 80%, e é isso que nós estamos mostrando para ele. Eles não estão aí preocupados com essa situação, eles sabem que a gente está abaixo disso, eles estão preocupados com o número de óbitos, por habitantes daqui da Baixada Santista, o que não bate também. A gente está com um número bem inferior àquilo que eles pedem, que eles solicitam. Eles acharam, eles estão condicionando isso, porque Santos talvez tenha uma população idosa maior, quer dizer, uma população idosa maior, então talvez eles estão imaginando que seja isso que está causando esse número de mortes maior, que não é verdade. De uma semana para outra, teve um crescimento muito pequeno. Ô Flávio, esse número de óbitos que de ontem para hoje, 17 pessoas, é um número represado ou é um número que aconteceu de um dia para o outro? Não é um do dia para o outro. Eu não analisei o boletim, vi só que no boletim ele especifica de onde são, quantas pessoas são, quanto tempo haviam falecido, se estavam realmente para confirmação. Eu não vi o boletim ainda, eu só vi os números, né? Eu vi que aumentou de 120 para 137, mas eu não li o boletim todinho. Mas esses casos estão acontecendo também, em alguns casos serem do dia, outros casos serem um pouco mais antigos, esperando a confirmação. Então tem que ser analisado aí com calma também. É um número, obviamente, que preocupa, né? Um número grande, é a primeira vez que teve um número tão alto na cidade de Santos. E volto a falar, a gente tem que ter também, essa flexibilização tem que acontecer, mas tem que acontecer com cautela. Não adianta a gente querer abrir tudo, a gente tem que fazer aqui. O prefeito tem um plano pronto, né? Um plano de retomada pronto. Ontem ele deu algumas entrevistas, já falou que ele iria realmente apresentar o plano. Tinha certeza absoluta que a gente estaria contemplado com essa flexibilização tímida, mas estaria nesse patamar. E é isso que nós vamos brigar para poder estar aí com a flexibilização acontecendo, mas com muito cuidado realmente, porque aqui é muito preocupante pela população idosa, por uma série de outros fatores que realmente deixam a gente preocupados em relaxar muito a nossa quarentena. Flávio, só para colaborar, eu estou com um boletim aqui, no boletim traz que os 17 óbitos são entre os dias 19 e 25 de maio. Exatamente. E qual assim, para a gente encerrar, eu tenho só 30 segundos, Flávio, se pudesse ser rapidinho, a expectativa do governo santista em relação ao que vai ser, já decide hoje, 7h30 da noite, é isso? 7h30. O Vignoli pediu para o prefeito para ele analisar, acabou, eles acho que desligaram o telefone ali, a videoconferência umas 18 horas, e ele pediu 1h30 ali para voltar, ele deu prazo aí de 19h30, voltar com a informação, bater os números. Como eu coloquei, é ciência exata, é número. Ele vai apresentar os números dele lá e a gente vai, obviamente, contestar, dizer, mostrar. O prefeito já mandou os nossos para ele e os 9 prefeitos estão muito aí angustiados com essa história toda, porque também é necessário que se volte a economia e a gente vai aí lutar para que a gente possa ter esse comércio aberto nesse momento. Flávio Jordão, obrigado pelas informações, boa sorte aí nas negociações, a gente está torcendo muito para que tudo dê certo. Obrigado pela sua presença aqui conosco, Flávio. Um abraço, Flávio. Tchau, Um abraço, tchau. Tchau, ouvinte da Santa Cecília FM. Amanhã tem mais. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM. Aproveite as super ofertas da Pneu Linhares. Pneus Aro 13.